Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Todos os dias a gente é bombardeado, nós somos bombardeados, perdão o termo, né? Não quero ser desrespeitoso. Recebemos, porque são emitidos, produtos comunicacionais que têm a meia-verdade como a sua principal característica. Por exemplo, para o jornalismo brasileiro, o Hamas é terrorista. Vejam bem, o chefe, ou o principal diretor de assuntos humanitários da ONU, Tom Fletcher, declarou hoje, para quem está no ao vivo, 20 de maio de 2025, há mais ou menos umas 8 horas atrás, declarou assim: a nossa intenção é salvar o maior número de bebês em Gaza que for possível, porque pelas contas das agências humanitárias da ONU, 14 mil bebês estão a ponto de morrerem de inanição ou más condições sanitárias nas próximas 48 horas. E aí, a única democracia no Ocidente, o Estado do Oriente Médio, o Estado invasor colonial vulgo Israel, pressionado por seus aliados europeus, liberou a entrada de ajuda humanitária. Interessante, né? Depois de 2 meses e meio. Entraram na faixa de Gaza 100 caminhões. Antes de 7 de outubro, a média diária de ingresso de caminhões de ajuda humanitária em Gaza era de 500 caminhões. Então entrou 1/5 do que era necessário por dia. E esse 1/5 do dia vai suprir 2 meses e meio de falta. Se isso não é genocídio, isto é o quê? Desde que a guerra contra o povo palestino começou em 7 de outubro de 23, o Estado sionista, financiado pela superpotência Estados Unidos, matou de servidores da ONU em Gaza 300 funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos foram assassinados pelas forças sionistas que são financiadas por Washington. Estas mesmas forças sionistas, elas estão com um problema seríssimo de recrutamento, porque os soldados não querem ir para Gaza. Menos ainda fazer uma ocupação territorial ou fazer um casa por casa ou um combate rua por rua. O nível de estresse, depressão pós-traumática, estresse pós-traumático e suicídio entre os militares sionistas é gigante. Só um instante, gente. Monstruoso. E, ao mesmo tempo, o principal patrocinador do Estado de Israel está passando por uma situação bastante interessante, eu diria. Há 3 semanas, o Comando Central, que é o comando combatente do Império para a região que o inimigo chama de Oriente Médio, a gente botou esse apelido também para ser interpretado aqui, para ser inteligível, mas é o oeste da Ásia, fez um acordo com o Iêmen. O gigante Estados Unidos fez um acordo com o Iêmen, pedindo para o Iêmen não atacar mais as suas embarcações de guerra. E hoje apareceu uma foto de satélite do porta-aviões USS Harry Truman, que era o segundo porta-aviões enviado para o Mar Vermelho, fugindo da marinha iemenita, porque já teria cruzado o Suez e já estava sob proteção da base militar de Chipre, no Mar Jônico,
perto da costa grega. Eu vou repetir. O Iêmen botou a quinta frota gringa a correr. Correr não, a nadar, porque é sobre a água. O Iêmen fechou o aeroporto de Rafah ocupada, vulgo Tel Aviv. O aeroporto também é um alias, porque o nome do sujeito não era esse, o aeroporto chamado de Davi Ben Gurion, de origem era Davi Grum, Ben Gurion apelido, fechou. E ontem, simplesmente, o porto de Haifa ocupado fechou também. Então, neste momento, o brioso Iêmen, o valoroso Iêmen, que durante 8 anos enfrentou uma guerra fratricida contra a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, simplesmente botou a quinta frota para correr, fechou os 2 portos do Estado sionista. Vamos para a comparação? E eu fecho o editorial e devolvo a palavra. Trump fez o seu giro pelas monarquias árabes do Golfo Pérsico. A mesma coisa que ele fez, mesma viagem, mesma palhaçada, mesmo tour, mesma porcaria. Não foi ao Estado sionista, isso é verdade. Foi a Arábia Saudita, Emirados e foi ao Catar. Só para a Arábia Saudita ele vendeu 420 bilhões de armas. Para fazer o que eu não sei. Porque se tem algo que a monarquia do Saúde não sabe fazer, é lutar. Também não quer. Hoje, 20 de maio, saiu um pequeno vídeo, um pequeno trecho de comentário do líder supremo do Conselho dos Ayatollahs, o Sayed Ali Khamenei, do Irã, com uma frase: Trump ilude as monarquias árabes, porque está propondo um sistema onde os Estados Unidos protegem esses países. E os Estados Unidos já não protegem nem mais a si mesmos. E não protegem. E aí eu fecho o tutorial fazendo uma pergunta. Por que o ex-líder da Al-Qaeda na Síria, conhecido como Al-Holani, não nasceu na Síria, tá? Ele é filho de sírios, que tinha um prêmio de 10 milhões de dólares na sua cabeça por ser ex-membro da Frente al-Nusra, prêmio esse colocado pelo Pentágono, se reuniu com Emmanuel Macron e faz 2 dias teve uma reunião paralela com a delegação de Trump, que estava no Catar, intermediada pela Turquia. E Al-Holani ofereceu normalizar as relações com o Estado sionista. Se isso não é traição, é o quê? Eu queria lembrar que quando o HTS toma Damasco, vamos falar português, do carcomido, falido, quase indefensável governo de Bashar al-Assad, havia só de depósito de armamento perto de Damasco, só de defesa antiaérea entre Damasco, Tartus e Latakia, 52 bilhões de dólares em armamento. Foi tudo destruído. E nas semanas seguintes a essa destruição, e nas semanas anteriores à visita de Trump ao Catar, a aviação sionista se dedicou a bombardear a Síria dia após dia. E qual foi a resposta do governo de coalizão de Al-Holani? Foi buscar um acordo com Israel por debaixo dos panos, patrocinado pela Turquia de Erdogan. E eu fecho a pergunta retórica, é verdade, porque não tem muito o que dizer. Quem defende o povo palestino? O pequeno e brioso Iêmen, que bota a correr a quinta frota e fecha os portos de Eilat e Haifa e cancela a malha aérea sionista por uma semana? Ou os monarcas árabes inventados pela Inglaterra, ou o todo-poderoso Recep Tayyip Erdogan, que fazem concurso de discurso, qual é o discurso mais bonito em defesa da Palestina, e de forma direta ou indireta continuam negociando, vendendo e comprando mercadoria com o Estado genocida.
O Iêmen é o orgulho dos árabes hoje. Que assim seja. Obrigado, vamos para o programa.